O mau cheiro do pecado aborrece quem é de Deus. Elias, ele profetizou que não ia chover naquela cidade durante a palavra dele. E ele fez com que ficasse vários anos sem chover. E aí veio a seca naquela cidade. E muitas pessoas, por conta daquela seca, muitas pessoas sofreram. Mas tudo isso por conta do pecado do rei e da esposa do rei Jezabel. Jezabel fazia de tudo para que o povo se contaminasse com a idolatria, com o pecado da idolatria. Acabe fez um casamento errado. Acabe era conhecedor da palavra. E ele, por conta de acordos políticos, ele se envolveu com a mulher errada. E ele obedecia tudo que Jezabel mandava fazer. Acabe acatava, Acabe aceitava. E Elias assim enfrentou Acabe e enfrentou Jezabel. E Deus era com Elias. E quando veio aquela seca, Deus mandou Elias ir para um ribeiro. E ali Deus enviava alimento todos os dias. E ele bebia água do ribeiro. E ninguém na cidade tinha nem água e nem alimento. E Deus, quando ele viu que o ribeiro ia secar, ele pediu para Elias ir até uma cidade para que uma viúva sustentasse ele. Elias deve ter pensado, esta mulher deve ser rica para ficar me sustentando. Só que quando ele chegou lá, aquela mulher, ela estava catando gravetos para fazer o último bolo de comida para comer com o filho. E ele pediu água para aquela mulher. Quando a mulher ia saindo, ele disse, traga também um pouco de comida. Ela disse, tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada, a não ser um bolo de comida que eu tenho para fazer, um pouco de azeite e um pouco de farinha na botija. Vou fazer um bolo para comer eu e meu filho e depois morrer. Ele disse, você vai fazer assim como tu disse, mas tu vai trazer para mim. E ela pegou e obedeceu. Ela fez aquele bolo de comida e levou. E aquele homem de Deus ali, ela não conhecia. E aquela mulher também, desculpa, ela não servia a Deus. Aquela mulher tinha um coração bom, mas ela não servia a Deus. Tanto é que ela disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. A tua serva não tem nada. Então, Elias ficou na casa daquela mulher, sendo sustentado durante os anos que a seca não terminou. Após algum tempo, ele voltou e se encontrou com um homem e falou, vá, diga ao rei que eu estou aqui. E aquele homem disse, meu senhor, o senhor não sabe o que eu fiz? Eu escondi tantos profetas nas cavernas, protegendo de Jezabel e de Acabe. E agora o senhor quer que Acabe tire minha vida? Porque vá que eu saia daqui para dar o recado e o Senhor te leve para outro lugar. E Acabe não te encontre. E com raiva venha tirar minha própria vida. Elias disse, não vou sair daqui. Pode dar o recado a Acabe que eu vou estar aqui. Que o Espírito de Deus, naquele tempo, ele levava os profetas para onde ele queria. Ele arrebatava, os profetas eram arrebatados. Assim como Filipe, certa feita, estava pregando. E Filipe estava viajando. E ele foi arrebatado para ensinar o eunuco da rainha. E depois que ele batizou aquele homem ali na poça de água, o Espírito fez com que ele fosse transformado, ele fosse arrebatado para outro local. E assim as nossas vidas hoje, o Espírito de Deus hoje, ele vive dentro de nós. É só nós querermos ser usado pelo poder de Deus. O poder de Deus, ele ainda está em nós. Assim como Elias profetizava e acontecia, nós podemos ser profeta de Deus hoje, ser boca de Deus hoje. Boca de Deus hoje, não por impulso, não por engano, mas uma palavra verdadeira, uma palavra firme. Porque Deus ainda usa os profetas dele de hoje.
como usava antigamente, ele ainda usa. Porque nós que temos o discernimento da palavra, nós vimos o mau cheiro do pecado. E quando nós enxergamos o mau cheiro do pecado, nós reconhecemos, nós se afastamos. Assim como Elias viu aquele mau cheiro do pecado que muitas pessoas que estavam ali, povos de Israel, se misturando com a idolatria, se misturando, comendo da mesa de Acabe e de Jezabel, comendo comidas oferecidas a demônios, que deuses não são. Hoje existem pessoas fazendo isso. Até dentro das igrejas, tem pessoas hoje comendo da mesa de Jezabel. Comendo da mesa de Jezabel e igual a Acabe. Porque uma pessoa quando conhece a palavra, ela não deve ser deixada levar por influências malignas, influências ruins. Assim como Acabe vivia sendo dominado pela mulher, sendo dominado por uma pessoa, não porque era mulher dele, mas sim porque era uma mulher perturbada. E ele, sendo conhecedor da palavra, ele se perdeu por conta daquela mulher perturbada, porque ele queria agradar aquela mulher e ele fazia tudo de errado que ela fazia, ele permitia, ele ficava permitindo. Só que quando a pessoa de Deus se levanta, Deus entra no meio, Deus entra no negócio e faz mudar a situação. E quando ele voltou, ele orou, se encontrou com Acabe e ele orou e a chuva voltou e a abundância começou naquela cidade novamente. E o fim de Jezabel foi muito triste. O fim de Jezabel foi que ela não teve nem uma sepultura decente. Quem comeu a carne de Jezabel foram os cães. Ela caiu da janela e os cães comeram a carne dela. Porque assim foi o fim de uma pessoa que abominava a Deus, a pessoa que detestava a Deus, que irritava a Deus. Nós não devemos ficar buscando todos os dias ou qualquer momento irritar a Deus. A ira do Senhor vem sobre o ser humano. Nós temos que pedir ao Senhor para Ele ter misericórdia de nós, para que a ira dele não venha. Para você que não me conhece, eu sou irmã Del Matos, eu estou aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade, pela manhã e pela tarde. Te convido a se inscrever no canal. Você vai ver a palavra inscreva-se, você toca. Aparece o símbolo de um sino, você ativa, vem a palavra todas, você toca também. E dê o seu like. Toque aí no dedinho polegar do lado direito, que é o like. Deus ele é misericordioso e todas as vezes que eu gravar aqui, você vai estar debaixo da nossa cobertura espiritual. Oremos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus dos exércitos, Deus das causas impossíveis, eu entro na tua presença porque eu sei que é o único que eu posso confiar, o único que resolve as situações, seja qual for a dificuldade, o Senhor está na frente, o Senhor está resolvendo. E assim, Pai, eu entrego este dia nas tuas mãos, eu entrego a minha vida, a vida da minha família, a família de todos que aqui se encontram, e nos abençoe, nos protege e nos guarda. Nos ensina a ser fiel a Ti, nos ensina a Te amar e Te adorar. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor para todos.